Você sabia que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade não se resume somente a uma falta de atenção? Se você quer saber mais, vamos para o papo de hoje que eu vou te contar sobre. Roda a vinheta. Oi, famílias! Que bom ter vocês aqui para conversarmos sobre um assunto tão importante. Já vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Quem aqui, em algum momento da vida, já não se perguntou se tinha o famoso TDAH? Bom, se você não está entendendo nada do que essa sigla significa, eu vou te explicar. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que os seus sintomas começam a aparecer na infância, permanecem até os 12 anos para que um diagnóstico seja realmente fechado e acompanham para o resto da vida, tá ok? Infelizmente, não há um tratamento que cure os sintomas do TDAH, ao contrário do que muitas pessoas imaginam. Existem sim medicamentos e tratamentos, como a psicoterapia, por exemplo, que podem minimizar esses sintomas. Mas a pessoa, ou seja, o indivíduo que foi diagnosticado com TDAH, ele terá que lidar com esses sintomas para o resto da vida. Vamos lá. O TDAH, ele é muito conhecido na infância, justamente porque os sintomas começam a aparecer nessa fase da vida. Muitas vezes, o TDAH é visto como o transtorno somente dos sintomas de falta de atenção e hiperatividade. Só que, na verdade, existem outros sintomas que compõem também o diagnóstico. Não é só porque você tem falta de atenção em alguma situação específica da sua vida que você tem o diagnóstico de TDAH. Nós temos que parar com essa mania de nos autodiagnosticar. Você já deve ter feito isso muitas vezes na sua vida em diversas situações, não só nessa. Mas nós temos a tendência de ver algum sintoma e já pensar, opa, eu tenho isso. Ah, esse outro sintoma também faz parte da minha vida e acabar ali chegando à conclusão de um diagnóstico. Só que diagnósticos podem somente ser feitos por profissionais que fazem uma avaliação e que são qualificados para isso, tá ok? Você não pode simplesmente ver uma lista de sintomas por uma trend da rede social, que tem muito disso, principalmente no TikTok, né? Olha essa lista aqui e veja se você tem esses sintomas de TDAH ou transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, e acabar achando que você tem o transtorno. Achismo não leva a lugar nenhum. Precisamos de certeza e isso é feito por meio de uma avaliação em equipe multiprofissional, principalmente quando falamos das crianças e dos adolescentes. Como os sintomas começam a aparecer nessa fase inicial da vida, é comum que, na primeira vista, os pais já pensem que os filhos podem ter o TDAH. E aí eu quero te lembrar que a infância é uma fase do desenvolvimento em que a criança está aprendendo sobre o mundo e que ela pode apresentar sintomas que se assemelham ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mas que não significam ser o transtorno, tá ok? Isto porque, para que o diagnóstico seja realmente estabelecido, há necessidade de uma constância dos sintomas por pelo menos 6 meses de vida em diversos ambientes, em diversas relações e situações, sem estar de acordo com o desenvolvimento da criança, pois é esperado que em algumas fases da vida a criança apresente sim uma agitação psicomotora, ou seja, que esteja mais agitada a ponto até mesmo de demonstrar uma hiperatividade e que também tenha falta de atenção, ou melhor, a desatenção em algumas situações cotidianas e da vida, tá ok? Por isso que a avaliação profissional ela é muito importante. Se você acredita que o seu filho tem sintomas compatíveis a esse transtorno hoje, a avaliação de um profissional é o que realmente vai trazer clareza para você. Mas além de falar aqui para vocês hoje sobre os sintomas, como identificar e buscar a avaliação profissional, eu também quero falar para vocês sobre a perspectiva da neurodiversidade. Você sabe o que isso significa? Bom, vamos imaginar aqui que nós temos uma linha reta, tá ok? E nessa linha nós temos um círculo bem aqui no meio dela. Nesse círculo estão a maioria das pessoas da nossa sociedade. E nas extremidades dessa linha, nós temos algumas pessoas que não se encaixam no centro desse círculo. O que eu estou querendo dizer com isso? A neurodiversidade é uma perspectiva que apresenta vários funcionamentos para pessoas diferentes. Então, talvez eu tenha desatenção em algumas situações da minha vida, por isso eu não me encaixo aqui no centro onde as pessoas não têm desatenção,
mas não significa também que eu tenho um transtorno. Talvez eu estou aqui, ó, no meio dessa linha. Eu gosto muito de usar essa perspectiva aqui dentro da clínica com as famílias, porque muitas vezes os pais notam comportamentos e sintomas nas crianças em casa ou na escola e já chegam com a certeza de que o filho será diagnosticado com algum transtorno do neurodesenvolvimento. Mas temos que lembrar da neurodiversidade. Algumas crianças terão comportamentos e sintomas diferentes da maioria, e isso não significa que elas tenham um transtorno. Por isso, a necessidade dessa avaliação e desse olhar profissional. Hoje é muito comum que a criança apresente na escola alguns sintomas de desatenção, principalmente nesse contexto pós-pandemia. Você deve acompanhar o seu filho em casa nas tarefas escolares, inclusive se você não faz isso, pai ou mãe é extremamente importante, viu? Esse auxílio, esse suporte e até mesmo essa supervisão do seu filho faz com que o aprendizado seja ainda mais eficiente. Mas voltando ao contexto pós-pandemia, diante das aulas online que nós tivemos, das atividades que eram feitas em casa, muitas vezes sem mediação, sem auxílio, as crianças retornaram para o ambiente escolar com alguns comprometimentos e até mesmo com algumas dificuldades de adaptação nesse meio social. Porque vocês sabem que o ambiente escolar, ele não produz somente o conhecimento, mas as relações também. E estar ali com outras pessoas, com outras crianças, com barulhos, com várias coisas ao mesmo tempo, vários estímulos, na verdade, talvez faça com que a criança apresente com mais intensidade os sintomas de desatenção. Sem contar que a dificuldade na aprendizagem aumentou consideravelmente depois da pandemia. Isso porque as crianças precisaram retomar um ritmo de estudos que foi perdido e até mesmo uma rotina de estudos. Até porque as aulas online, elas foram eficientes dentro do possível, mas nós sabemos que ainda assim não foi tudo que as crianças precisavam. Até porque não tem como nós compararmos uma aula online para uma criança de 5 anos do que uma criança dentro da escola com 5 anos. É muito diferente do cuidado e do olhar que se tem em uma aula online. Claro que nós fizemos o possível diante das circunstâncias que tínhamos no momento, mas é importante pensar nesse contexto. Então, se você vem notando esses sintomas no seu filho, se você nota essas dificuldades, é importante levar a um profissional para que ele possa, em conjunto com a família, com a apresentação que a família traz desses sintomas e a avaliação que será feita em equipe multiprofissional, identificar qual é o cuidado que o seu filho precisa nesse momento. Não fique pensando que essas listas da internet ou que simplesmente digitar no Google os sintomas vão concluir o cuidado que o seu filho precisa neste momento. Bom, eu espero ter clareado algumas questões sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade para vocês, pais, trazendo informação, porque informação é sempre a chave que faz com que a gente busque ainda mais conhecimento. Então, se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que será um prazer responder você sobre esse assunto e compartilhe este vídeo para que mais famílias tenham informações sobre esse transtorno. Já ativa as notificações porque tem um próximo vídeo, viu? Te espero lá!